Meu irmão, minha irmã, nós vamos meditar hoje então sobre a Quinta-feira Santa, onde nós vamos meditar sobre a ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Então, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 15. Gostaria já de começar lendo o Evangelho que diz assim: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu já gostaria de ficar com esse versículo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por que o evangelista vai trazer esse versículo, antes da morte de Jesus? Apesar do evangelho ter sido escrito após a morte e a ressurreição de Jesus. Mas aqui para nós a morte ainda não aconteceu. Então por que ele diz que amou-os até o fim? Porque a última ceia já é uma antecipação da oferta total de Jesus. Já é uma antecipação daquilo que aconteceria na cruz. Uma antecipação na vida dos 12 apóstolos e daqueles que lá estavam com eles. E essa palavra amou-os até o fim significa que ele os amou até o extremo do amor, ou seja, Jesus esgotou todas as formas de amar. Não existe uma forma de amar que Jesus não tenha utilizado para amar os seus. Então ele esgotou todas as formas de amar e os amou até o fim, dando a própria vida, se ofertando inteiramente, porque é próprio do amor morrer para dar a própria vida. É próprio do amor perder para ganhar, é próprio do amor ser humilhado para exaltar o outro, é próprio do amor promover o outro. Então foi isso que Jesus fez. Ele os amou até o fim, esgotou todas as formas de amar. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Outra coisa interessante, estavam tomando a ceia. Ou seja, Jesus estava à mesa, se fazendo um com eles. Aqui, as grandes alianças de Deus aconteceram numa mesa, numa refeição. Então nós vemos aqui Eva traiu, Eva pecou também numa refeição. Ou seja, quando ela comeu do fruto, como diz o livro do Gênesis, numa refeição que deveria ser uma intimidade com Deus, Deus deu todas as árvores que ela podia comer, ela naquele momento ela pecou e elevou toda a humanidade ao pecado. Então Jesus agora está numa ceia para curar aquilo que Eva fez também com uma refeição. Numa refeição Eva levou a humanidade ao pecado, numa refeição, Jesus vem trazer, então, a própria salvação. Vai dizer assim o versículo 4. Levantou-se da mesa. É muito interessante essa palavrinha, levantou-se da mesa. Na ceia, teria servos para servir. Geralmente era assim, tinha pessoas para servir à mesa. E o anfitrião mesmo, ele nunca levantaria da mesa, aquele que está convidando não levantaria da mesa para servir ninguém. Então ele também seria servido e no lugar de destaque na mesa. Jesus levanta-se da mesa, eu fico imaginando os discípulos olhando o que ele vai fazer, porque não é costume fazer isso. Como? E eles comiam, deitados em cima, apoiados no cotovelo esquerdo. Jesus de repente levanta da mesa, os discípulos não podiam ficar indiferentes a isso. Então começa a olhar para Jesus, mas o que ele vai fazer? E por que esse gesto de levantar-se da mesa? É para dizer que ele vai inaugurar algo novo que nunca existiu. Então realmente ele vai começar algo novo. Da mesma forma que Deus começou o novo na criação, Jesus agora na recriação vai começar algo novo. Então ele levanta-se da mesa. Ele tira o manto. Esse manto aqui representa, o manto na Bíblia, a vestimenta na Bíblia, representa também a própria identidade da pessoa. Então, o que significa? Jesus tirou a sua própria identidade? Não. Significa o quê? Que Jesus ele vai devolver ao homem a sua identidade de filho. Isso só aconteceria na cruz, quando as suas vestes forem tiradas e ele morreria. Ou seja, ele morre
para devolver ao homem sua própria identidade. Então, quando Jesus tira o manto aqui, que é a sua identidade, é aquilo que o identifica, o que quer dizer o texto? Aqui, na verdade, Jesus, quando tira o manto, ele está dizendo o que ele vai fazer na cruz. A própria vida ele vai entregar. O manto aqui representa também a própria vida. Então, a própria vida dele será tirada. Quando diz que ele tirou o manto, não foi ele que tirou a própria vida, mas significa que ele escolheu perder a própria vida. Então, ele morre por escolha. Ninguém tira a vida de Jesus, ele a entrega por amor. Então, ele tira o manto. É interessante que nós vemos isso lá em João 10, versículo 17. Diz assim: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida. É isso aqui, eu tiro o manto, eu tiro a minha própria vida. Em que sentido? De ofertar. Não que ele se matou, mas ele se entregou, ele ofertou, escolheu ofertar a própria vida. Então, porque dou a minha vida, aí o versículo continua, e assim eu a recebo de novo. Nós vamos ver isso aqui também no Evangelho. Ele tira o manto e depois ele põe o próprio manto, cumprindo isso aqui de João 10, 17. Eu dou a minha vida e assim eu a recebo de novo. Então vamos lá. Levantou-se da mesa, já expliquei, tirou o manto, também já expliquei, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia. Primeira vez que na Bíblia aparece essa palavrinha, bacia, para dizer que realmente é algo novo. É algo extraordinário que está acontecendo. Tanto a toalha como a bacia. Nunca teve isso. Então ele está inaugurando algo novo. Os pés dos convidados deveriam ter sido lavados ao entrar na casa e não agora no meio da refeição. Então derramou água na bacia e começou. Esse começou também é muito importante para dizer o quê? Que agora ele está começando algo que nunca existiu. E começando o quê? A lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. É interessante que quando vai dizer que ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés, aqui é um anúncio supremo do seu rebaixamento, da sua kenosis. Por quê? Vamos entender o gesto. Todos estavam deitados, apoiados para comer, deitados, apoiados sobre o cotovelo esquerdo. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos deitados, era preciso que ele ficasse de joelhos diante de cada discípulo. O homem deve ficar de joelhos diante de Deus. Agora é Deus que se coloca de joelhos diante do homem para servi-lo, para amá-lo, para lavar os seus pés. E aqui é o anúncio do supremo rebaixamento de Jesus, quando ele vai descer aos pés dos homens. O Filho de Deus desce agora aos pés dos homens numa kenosis profunda. Como escravo, ele se fez escravo para lavar os pés dos homens. Ajoelhou diante dos homens para mostrar para o próprio homem quem ele é. Para revelar para o homem a dignidade que ele tem como filho de Deus, como ser humano. Então Jesus desce aos pés, na parte mais baixa do nosso corpo, na planta dos nossos pés, para poder lavar. E lavar de quê? Imagina os pés dos discípulos, cheio de poeira. A poeira, o símbolo da própria morte aqui na Sagrada Escritura. Então quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele está tirando a morte dos pés deles. É uma antecipação da cruz. A morte só seria tirada dos nossos pés, a morte só seria tirada das nossas vidas com a morte de Jesus na cruz. A sua morte matou a nossa morte. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está realmente tirando dos pés dos discípulos, da sua igreja, a própria morte. Então o próprio Deus que se ajoelha diante do homem que saiu das mãos de Deus, que saiu do pensamento perfeito de Deus, o homem que saiu do querer de Deus para participar da glória de Deus. Jesus agora se ajoelha diante do homem para dizer: quão importante tu és, filho de Adão, quão importante tu és. Tu foste criado como o ápice da criação de Deus para participar da glória de Deus. O diabo te enganou e tu nunca pudeste reconhecer quem tu és. Agora eu desço do seio da Trindade, assumo a tua humanidade para te devolver e te fazer reconhecer qual o valor que tu tens,
o valor que vem do coração de Deus. Um Deus ajoelhado diante dos homens. Que magnífico, que beleza, que amor é esse? É o amor, é o próprio Deus que nos amou até o fim, esgotou todas as formas de amar, nos amando até lavar os nossos pés. E interessante que depois nós vamos ver a instituição da Eucaristia, né? Eva que comeu do fruto e morreu por causa do fruto, agora Jesus institui também numa ceia. Jesus dá o seu corpo, a sua carne como alimento, o seu sangue como bebida para nos curar daquela ferida que aquele alimento causou em Eva por causa da sua desobediência. Nos amou de novo até o fim. Não quis apenas estar conosco, mas quis se dar a nós também em alimento. Depois, no finalzinho, vai dizer que, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Tirou o manto, a própria vida. Então, o anúncio da sua paixão, da sua morte. E vestiu de novo o manto, o anúncio da sua ressurreição, como vai dizer aqui em João 10:17. Porque dou a minha vida e assim eu a recebo de novo. Então, ao mesmo tempo que ele tira o manto, ele põe de novo o manto. Depôs o manto, retomou o manto. A vida morreu e ao mesmo tempo ressuscitou. E no final Jesus vai dizer: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, lavar os pés uns dos outros, reconhecer que o outro é filho de Deus e amar o outro como decisão, como escolha de lavar os pés uns dos outros, tirando a morte dos pés uns dos outros. Como hoje também se celebra a instituição do sacerdócio da Eucaristia, já falei da Eucaristia como cura profunda daquele alimento que Eva comeu, para curar aquela ferida, ao mesmo tempo nos devolver a vida e nos preparar para a ressurreição. Porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, e vai dizer Jesus ainda, eu ressuscitarei no último dia. Então a Eucaristia é a antecipação da ressurreição, já é um processo de ressurreição em nós. E é interessante que os sacerdotes, quando eles iam entrar no templo ou na tenda, os seus pés também eram lavados. Lavava-se os pés dos sacerdotes para eles entrarem na tenda, no serviço e ofertar a sua vida e o seu serviço a Deus. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, tirando a morte dos pés deles, ao mesmo tempo Jesus está dizendo: aquilo que é feito com o sacerdote, eu estou fazendo com vocês, instituindo um novo sacerdócio. Ou seja, vocês vão continuar a minha própria vida agora, lavando os pés uns dos outros e se oferecendo pelos homens e pela igreja, como eu acabei de fazer. Então, que nessa quinta-feira santa, nos preparando para a morte e ressurreição de Jesus, que nós possamos viver essa experiência que os discípulos fizeram, de se deixar lavar por Cristo, de ser da vida e do amor de Jesus antecipado em nossas vidas, e que possamos comer da sua carne e beber do seu sangue, para que possamos permanecer nele e ele em nós. Deus lhe abençoe.